Que a graça e a paz esteja convosco, né? Eu estava dando uma live anterior e aí eu precisava ver um capítulo, né, para dar alusão àquilo que eu falo, e eu não consegui achar o capítulo, mas agora eu consegui achar o capítulo e o versículo também. Vamos lá, né? Hoje eu vou trabalhar em casa. Preciso trabalhar em casa, fazer as minhas mestras lá, deixar tudo bonitinho, para amanhã, futuramente, né, já começar, amanhã não, semana que vem, já começar a dar o reboco todinho na frente da casa, né? Enfim, vamos adiante, né? Bom sábado para vocês. Eu quero ler aqui no capítulo 7 de Mateus, que diz assim, ó, não julgueis, né, ou melhor, o juízo temerário é proibido. Fazer juízo das pessoas é proibido, porque você julga corações. É isso que Deus condena aqui. Tá? Ele vai dizer assim, ó, não julguei para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, medirão a vós também. Quando ele fala isso aqui, o critério que ele diz que a gente não pode julgar, você está entendendo? É eu estando no pecado, cometendo pecado, sem arrependimento, e cobrar retidão e juízo das pessoas em relação àquilo que eu quero que eles sejam. Ou melhor, aquilo que eu entendo que a palavra é. Nesse caso, você quer ver uma coisa? Jesus chamou os caras de hipócrita. Por quê? Porque o hipócrita, ele age dessa forma. Faço o que eu mando, mas não age como eu faço. Não faço o que eu faço. O hipócrita julgava as pessoas. Quer dizer, ele falava, você é um pecador. Você vai para o inferno. Porém, eles não tinham misericórdia, não tinham compaixão e não amavam o próximo. É assim que você lê essa palavra. Muitas pessoas englobam ela no sentido pejorativo. E isso é pecado. Amém? Isso é pecado. Então, quando Jesus diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, eu cobro algo de alguém, né? Eu cobro justiça de alguém, que a pessoa seja justa, mas eu trato com injustiça os outros. Você entendeu? Eu falo de amor, mas sou leviano. Não amo é nada. E vai falar isso aqui no versículo final. Aí diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que estiverdes medido, vos medirão a vós. Aí, ó. Por que vês tu o ergueiro que está no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio? É o outro falando assim, rapaz, tira a venda que está nos teus olhos. E ele não entende, e ele não enxerga um palmo além do nariz. O julgamento na Bíblia, ele é bíblico. Ele deve haver. Deus chama o homem ao próprio julgamento. E Deus pede com que o homem, o que é julgar? É analisar. Julgar é analisar. Julgar é analisar. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que está preso e que ainda não sofreu julgamento. E clama pelo julgamento. Clama pela análise total da sua questão que o levou à prisão. Depois que ele é julgado, aí que vem a sentença, ou absolvido ou condenado.
Você está entendendo? O que Deus condena aqui, você está entendendo? É o julgamento do hipócrita para com aquele outro que é de menos prestígio na sociedade. Que geralmente o hipócrita repreende o pobre para tomar vantagem em cima do rico. E o que Deus condena aqui é o julgamento de quem fala de justiça, mas vive uma vida errada. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Por que vês tu a trave nos olhos do teu irmão, porém não repara a trave que está nos seus olhos? Quer dizer, você quer tirar a trave dos olhos de um, mas tem um ergueiro nos seus olhos. Esse julgamento é repudiado por Deus. Isso Deus condena. Isso Deus abomina, aborrece o coração de Deus. Deus odeia esse tipo de coisa. Agora, se eu vivo uma vida irrepreensível, uma vida de justiça, uma vida verdadeira, e eu estou vendo o outro lá, ou uma pessoa que preside sobre mim, viver a vida que há tempos atrás eu abandonei, ou seguir caminhos que eu sei que esses caminhos são reprováveis e eu conheço o término dessas ações e dessas atitudes, esse julgamento Deus não condena. Senão eu teria que jogar a Bíblia fora. Senão não precisaria existir profeta. Senão o próprio Cristo entraria em conflito com as próprias palavras. Porque a palavra veio para nos advertir e nos julgar. Em outras palavras, dentro de João, ele diz assim, ó, eu não julgo, mas a minha palavra, eu já tenho que eu julgo a palavra que eu prego. Então o que Deus condena, pastor Nelson? Deus condena é a forma hipócrita com que as pessoas analisam as outras, ou quer dizer, com que as pessoas julgam as outras. Elas vivem errada e julgam como se estivesse vivendo certa, como se a vida delas fosse uma retidão. Ah lá, tanto é que ele diz aqui, ó, por que vês tu o ergueiro nos olhos do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu? Ah lá, ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o ergueiro que está nos teus olhos, tendo a trave atravessada ao seu. Você entendeu agora? Porque Deus não condena o julgamento, o análises. Porque senão você não precisaria pregar o evangelho. O que é julgar? É analisar. Fulano, ó, você está entrando para o caminho errado. Sai fora daí, que fulano tomou 5 tiros porque mexeu com isso aí. Isso é julgar. Julgar é analisar. Julgar é analisar. Você analisa o que ocorreu com pessoas que procedeu de tal forma e qual for o fim delas. E aí você chega para a pessoa e fala, ó, para de fazer isso aí. Agora, o bandido não pode falar para o outro, o bandido vai parar de roubar. Ele está roubando também. Então ele fica impedido pelo conceito moral da imposição da sua autoridade sobre o outro. É isso que está querendo dizer aqui. Você entendeu agora? Jesus, certa feita, Deus, é a mesma coisa. Certa feita na palavra, lá em Isaías capítulo 5, ele diz, meu amado plantou uma vinha num lugar alto e fértil, né? Circuncidou, tirou as pedras, limpou, colocou uma torre no meio, né? Fez o rego nelas, esperava ele que desse frutas boas, mas vieram dar frutas amargas. Depois ele vai falar, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos foi que embrotaram. Está entendendo? Aí ele vai dizer assim, olha,
Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que eu poderia ter feito a ela e que eu não tenha feito, de forma que não há razão para ela dar um fruto tão ruim como ela deu. Esse é o conceito do julgamento. Ele pediu que julgasse entre ele e a vinha. Você está vendo? Então, o critério que não devemos julgar é quando vivemos uma vida que deveríamos primeiro se consertar para depois transmitir o juízo e a justiça. E as pessoas atropelam. Ah, você não pode me julgar, não. Eu falo, você me viu fazendo isso aí? Não, então eu posso falar contra isso. E nego fica bravo. Por quê? Usaram o termo julgamento para se proteger do análise alheio e da repreensão alheia, para continuar fazendo o que estão fazendo e achar que Deus é a favor das atitudes erradas. Você não pode me julgar, não. Ó, você viu o que você fez com a pessoa lá? Ah, eu vi, mas quem é você para me julgar? Quer dizer, pegaram a palavra julgamento, análises, e usaram como armas, você está entendendo? Para defender as suas atitudes ruins contra o próximo. Isso é errado, isso é malandragem, isso é astúcia, isso é sutileza. Essa palavra não cabe aqui. Esse conceito de raciocínio não cabe aqui. E ela já desmonta esse conceito dentro do versículo 4. Diz assim, ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro dos teus olhos, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave dos seus olhos, olha lá, ó, depois tratará de tirar a trave dos olhos do seu irmão. Quer dizer, deixa de roubar primeiro, tá entendendo? Depois você vai aconselhar o outro, tá entendendo? Deixa de ser leviano, depois você vai tentar consertar e falar para o outro deixar de ser leviano. Deixa de mentir, tá entendendo? Deixa de fazer corporativismo, depois você vai tratar de disseminar, tá entendendo? O caminho da retidão. É isso que essa palavra está querendo dizer. Eu posso julgar desde o momento em que eu esteja enquadrado e sem ergueiros nos meus olhos. Eu posso falar para o bandido, ó, deixa de roubar, porque eu vi o cara que estava roubando, a polícia foi ali e sapecou o cara. Agora, eu não posso estar roubando e na encolha falar, rapaz, você não faz isso não, cara, que você vai morrer. Ué, eu estou errado. Primeiro eu tenho que deixar de roubar para depois aconselhar a pessoa que está roubando para não fazer a mesma coisa. É isso que a palavra está dizendo. E as pessoas, elas se beneficiam, pegam a arma da justiça, tá entendendo? Quando a gente vê que ela está agindo nocivamente contra o outro, a gente fala, rapaz, você fez errado. Quem é que você vai me julgar? Tá entendendo? Ué, você não quer ouvir? Então continua fazendo, que você vai ver onde você vai parar. Então primeiro eu deixo de fazer errado, depois eu transmito a retidão para outras pessoas. Eu deixo de fazer errado, viro testemunha de retidão, viro referência para as pessoas de benefício, de paz, de justiça. Quer dizer, então eu tirei o ergueiro do meu olho, né? Sendo testemunho, eu sou referência de uma boa pessoa, de um bom testemunho na sociedade. Depois eu vou disseminar o juízo e a justiça, vou tirar o ergueiro dos olhos do meu irmão. Mas não usar capciosamente, malandramente, essa palavra para apoiar as minhas tripulias e as minhas atitudes pérfidas. Isso é astúcia, isso é malícia, isso é maldade, isso é hipocrisia e Deus não apoia. E eu vou te mostrar outra passagem, tá aqui, ó.
Olha lá. Paulo censura os litígios entre os irmãos. Ousar algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e ir em juízo perante os injustos, não perante os santos? É uma pergunta. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo, presta atenção para você entender o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Usai algum dentre vós, tendo negócio contra o outro, e ir a juízo. Esse outro aqui é o seu irmão de igreja. E ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas desta vida? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se estiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondo-se na cadeira os que são de menos estimas na igreja, para vós envergonhar? O digo, não há, pois, entre vós sábio, e nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas irmãos, vai a juízo. Irmãos, isto é perante os infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós, tendo demanda uns contra os outros, por não sofreres antes as injustiças. Por que não sofreres antes o dano? O que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer, olha bem, eu vou repetir para você entender. Olha lá. Ó. Ele diz assim, ó. Usai alguém dentre vós, tendo algum negócio contra o outro irmão, contra outro, e ir a juízo perante os injustos? Não podeis, né, perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aí fica levando as coisas a juiz, a justiça perante os irmãos e humilhando os irmãos de menos prestígio na igreja. Ah lá. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ele está dizendo, conserta entre vocês, chama uma pessoa de mais entendimento, de mais conhecimento, de mais sabedoria, que entende bem a palavra da justiça, a escritura, a lei, a Torá, a palavra, o juízo, o pergaminho, o papiro, a Bíblia, que tem uma mente mais aflorada, que está vendo a astúcia de um contra o outro. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou explicando a questão de julgamento aqui, que muitas pessoas agora estão pegando esse escudo. Você não pode me julgar. Aí fica um, tá entendendo? Querendo contender com o outro, usando a palavra para afagar, tá entendendo? As suas astúcias, né? A sua malícia de se dar no meio do povo de Deus. Isso é malícia. Eu posso te julgar sim, desde que eu tenha uma vida irrepreensível. E vai dizer aqui, olha lá, ó. Então, se estiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondo na cadeira os que são de menos estimas na igreja?
para vós envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, e nem mesmo um que possa julgar entre o seu irmão? É uma pergunta. Quer dizer que o julgamento eu posso fazer, desde que eu consiga detectar erro nas partes. Tem uma parte ali que está errada. Aquele cara está se beneficiando. O irmão lá está sendo penalizado por causa dele. Vamos colocar essa coisa no eixo aí, irmão. Vamos colocar aquele fulano lá no lugar dele. É isso que está querendo dizer aqui. Olha lá. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão. E isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofrereis antes a injustiça? Por que não sofrereis antes o danos? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano. Isto, os irmãos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, os ladrões, nem os avarentos, nem os bebedores, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E os que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Deus. Então, aqui já cai por terra aquele negócio. Não me julga não, você não tem direito de julgar. Tá dizendo, é um livro que está dizendo a respeito disso aqui. E eu provo para você quantas vezes você quiser. Tem livros na palavra apoiando, tá entendendo? A repreensão do malandro dentro da casa de Deus. Tem muito malandro, irmão, que usa a palavra e se serve dela, tá entendendo? Para poder afastar, tá entendendo? O análise do juízo e da justiça dentro do ambiente santo. E aí ele dá asas às suas liberdades e vive como pavão, tá entendendo? Sobrepondo os de menos prestígio dentro da casa de Deus a seus comandos, tá entendendo? Em sentidos de humilhação. Isso é uma pouca vergonha. Deus não gosta disso. Fica usando a palavra para se beneficiar, não. Se servir dela, tá entendendo? Colocando as pessoas sobre domínios de regras, tá entendendo? E afastando com vara-paus da justiça a pessoa, sob pretexto de as pessoas não analisarem o seu comportamento vil no meio da congregação do justo. Tem que parar com isso. Você pode julgar, sim, você pode analisar, desde que você seja exemplo. Do contrário, joga a Bíblia fora. Que Jesus disse, eu não julgo você, a minha palavra já julga. Então cai por terra isso. Cai por terra. Por isso que quando eu abordo algumas circunstâncias que acontecem comigo, em qualquer ambiente religioso, eu jogo a palavra e o nego já vem, você não pode me julgar não. Ué, eu não estou te julgando, ué. Eu estou apenas abrindo o que está escrito. Se eu não posso reprovar essa sua atitude, ué, então para que serve a Bíblia então? Joga ela fora. Anda no caminho que vai no teu coração. Esse é o sentido da palavra. Não julgueis para que não sejais julgados. Você só pode adverti-lo ou analisar a vida de alguém e dar um norte
fazer um julgamento contra aquela atitude, se você for referência. Se você não for, então se cala, fica quieto. Cuide de sua vida. É o que a palavra está falando. Tira primeiro o ergueiro dos seus olhos, depois vai tirar o ergueiro dos olhos do teu irmão. Então matamos essa concepção aqui, né? Muito tempo eu estava analisando essa palavra, tentando elucidá-la para estudá-la para mim e passá-la adiante ao povo. E eu consegui hoje. Olha lá. Então virás e claramente e tirarás o ergueiro dos olhos do teu irmão, né? Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães as coisas santas, e nem lançai aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e com os pés, e voltando vos não delacerem. Os cães aqui, gente, não é pessoas, não. É pastores. Isaías 56. Lê lá. Versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não fica dando aos cães as coisas santas, não, irmão. Dinheiro, sua atenção. A única parte que chama de cão é Apocalipse e aqui. Cães são pastores, irmão, que nada sabe, que nada compreende. Estão aí para o que você pensa, estão aí pela sua vida. Tiram o que lhe interessam, come, dorme, bebe e dizem ainda, amanhã será mais famoso que... Porque quando você for cobrar a justiça e retidão dele, eles vão vir e vão pisotear suas palavras. Está dizendo aqui, ó, não deis aos cães as coisas santas, e nem lanças antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise, e com os pés, voltando, o as delacerem. A coisa é terrível. A coisa é terrível. Então você tem que, sabe, começar a ler a palavra, que ela vai te elucidar de muitas coisas. Amém? É uma palavra que eu estou lendo aqui, ó. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-á-lhe-á. Né? Ou qual dentre vós é homem que, se pedindo ao filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Né? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O interessante, eu estava num grande ministério aí, lá, né, do Homem do Chapéu, e eu tinha batido, aconteceu algo terrível comigo lá, que me jogaram para fora de lá, e foi o motivo pela qual eu aqui estou hoje, morando em Curitiba, Araucária, Paraná. Me mandaram embora, vim dormir no cemitério, aqui, isso há 14 anos, e agora, né, há 16 anos, né? 16 anos, na verdade. Aqui em Araucária eu estou há 13 anos e 9 meses. Né? Então, assim, hoje eu me encontro bem. E na igreja lá, no Brás, do Homem do Chapéu lá, eu tinha discutido com o bispo Josivaldo, que ele jogou minhas coisas fora. E eu falei, eu tinha falado para o líder lá daquela igreja, eu falei, olha, um dia ele vai mostrar quem é verdadeiramente ele, e qual é o caráter dele e do que ele é feito. Bom, ele saiu de lá e deu um golpe. Né? Ele saiu de lá e ele deu um golpe, né? Ele deu um golpe terrível na igreja. E montou a igreja dele. Glória a Deus, está pregando o evangelho. Né? Espero que ele pregue o evangelho e salve muitos.
Isso não significa que ele também será salvo. A Bíblia não fala. A Bíblia fala de muitas pessoas que vão salvar a muitos e que no final de tudo isso vão se perder. Espero que ele não se perca. Espero que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o verdadeiro, real desejo do meu coração. Mas eu estou fazendo uma análise aqui, porque hoje eu já vi um outro também que pertencia lá à igreja dele, parece que aprontou lá também, e ele veio e montaram uma igreja em cima da igreja dele, estão montando tudo a igreja do lado da igreja do Homem de Chapéu lá, né, da IMPD. E o que é interessante é o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? O homem mau e enganador irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. As pessoas, irmão, a palavra de Deus, ela é tremenda, irmão. E ela está cumprindo na vida dos outros aí. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela não deixa margem para erro. Você vai errar com Deus e a coisa vai vir para cima de você. Ó. A coisa vai vir para cima de você. A coisa vai vir para cima de você. Eu vou achar aqui que eu vou te dizer aqui, ó. Porque Deus, irmão, ele porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. O homem vai colher. Então não adianta pensar que vai ganhar não adianta pensar que vai ganhar, vai sair só na vantagem, não. Porque não vai. Não vai. Tá dizendo lá, ó. O homem mau enganador irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha lá, tá vendo? Já enganaram ele. Né? Botaram uma igreja, tá entendendo? Botaram uma igreja do lado dele lá e o negócio tá feio pro lado dele, é. Vendo como é que funciona a coisa? E por aí vai. E vão fundando, irmão. Acho que tá lá em João, né? Evangelho de João. Porque a Bíblia, irmão, ela é bem categórico nessas coisas. A gente não pode achar, né? A gente não pode achar que a gente é esperto demais, não. Tá vendo? Deus está usando. Porque a ovelha. Tá, deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para você. Uma hora eu vou mostrar aí para você. O negócio não é fácil, não. O homem mau, enganador, irá de mal a pior. Enganando e sendo enganado. Tá vendo? Isso são repercussões, irmão, da própria cabeça. Você faz o que é errado e esses erros você faz o que é errado e essas coisas vão lhe acompanhando. Você vai fazendo o que é errado e essas coisas vão lhe acompanhando. Você vai tirando dos outros, os outros vai tirando de você. Você vai tirando dos outros, os outros vai tirando de você. Já deram um golpe lá, já montaram a igreja com dinheiro. Quer dizer, ele dá confiança na mão de um, o outro vai lá, pega, dá um golpe nele, pega o dinheiro, pega tudo e monta outro ministério. Ainda bem que seja para Deus, né? Ainda bem que seja para Deus. Depois eu vou achar para você. Depois
Gente, eu não estou alegre com isso. A gente não fica alegre. Mas, infelizmente, a palavra de Deus ela tem que cumprir. Por que ninguém dividiu o ministério do Davi Miranda? Saíram. Mas golpe nele não deram, não. Um homem íntegro, irmão. Um homem simples. Um homem que não almejava ser conhecido. Um homem que desgastava o joelho dele na oração. Eu admiro aquele homem demais. É ele e o Enéas. A gente só admira quando vai embora. Que a gente vê o que esses caras, o legado que esses caras deixaram aqui na terra. Que esses homens deixaram aqui na terra. Mas vamos adiante lá. Né? Qual é o pai que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou um peixe, lhe dará uma cobra? Eu pedi um pão, é porque não era pai, né? Se fosse pai, me dava até um avião, né? Mas não é, né? No ambiente aí, e me deram uma pedra. Pedi um peixe, me deram foi uma serpente ainda. Ainda deu bote. E eu falei e as coisas vieram a acontecer. Gente, tudo que você fala mediante a luz da palavra, eu falei. E a coisa aconteceu. E é visível. Ele hoje deve estar sentado lá na grande mansão dele, né? Deve estar falando. Lembra que aquele rapaz falou? Quem? Ah, o Nelson lá, o Bob Esponja, que o meu apelido era Bob Esponja lá, né? No Brás. Tá vendo como é que é as coisas? Isso é a vida, irmão. A Bíblia diz, o homem mau enganador irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Isso é Bíblia, isso tá escrito. Não pode. Está dizendo, pedir, dá-se-vos-á. Então você vai pedindo, Deus vai te dar. Se você for pedir, Deus vai te dar. E o que Deus vai te dar, ninguém vai te arrancar. Agora, se você for na malandragem, você vai até conquistar. Você vai até ter. Você vai até conquistar. Mas rapidinho vai chegar um outro mais malandro que você vai tirar o que é teu. Vai esponjar. O negócio é terrível. Não existe, irmão, usar de malandragem nas coisas do reino de Deus. Não existe. Né? Não existe. Faz o que é certo, sabe? Age da maneira certa, né? E a sua vida vai ser uma bênção. Vamos adiante. Diz aqui, ó. Entrai pela porta estreita, larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos as que acertam com ela. Gente, tem muita, sabe, tem muitos recursos no meio do evangelho, ou no meio da vida pessoal, né, do ser humano, recursos naturais dados por Deus, que nós podemos explorar para se dar bem. Agora, por que usar o evangelho, né, para fazer isso? O evangelho é uma coisa tão simples, tão pura, tão límpida, que é tão de graça para todo mundo. Mas existe uma raça, né, um povo, né, que infelizmente, né, fizeram uma porta larga, né, um evangelho de facilidade, um evangelho que coloca as pessoas contra Deus. Coloca. Por quê? Pega uma parte da Bíblia, um versículo isolado, e fala, Deus tem que fazer, ou Deus faz, ou Deus não é comigo. E às vezes, irmão, esquece de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Então coloca o povo contra Deus. Pega versículos isolados de coisas que aconteceram. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Então caiu porque serviu para aquela ocasião. Né?
E é então que é usar isso para todas as áreas da vida, no sentido de prosperidade, resolução. E esquece que para tudo tem um tempo. E as pessoas vão naquela, sabe, naquela mente arcaica, tem que ser assim, porque se Deus é comigo. Tudo bem, todos os homens de Deus eram ricos mesmo, no Velho Testamento. 80% dos homens de Deus eram ricos. Esporadicamente, não era um pequenininho que você via aqui e ali. Né? Mas isso é porta larga, irmão. Isso não vai te levar a Deus, ao contrário. Vai fazer com que Deus se afaste de você. Deus vai ficar afastado de você, porque ninguém quer um amigo que só vem para pedir. As pessoas, amigo é aquele que serve. Não é aquele que vem para arrancar. Geralmente a gente só faz amigo quando o amigo tem mais capacidade intelectual que nós, ou tem mais condições financeiras. Eu não, eu faço por ideologia mesmo de afinidade. Por isso que quando as afinidades não batem, eu nunca mais piso no local. Você não reparou isso? Quando as afinidades não batem, eu nunca mais piso no local. A pessoa, você não vê mais aqui, não. Tem que ter afinidade. E com a verdade. Se quer ver você me atrair, é você ser um cara da verdade. Ah, eu vou no teu lugar. Onde você estiver, eu vou. Agora não vem querer bancar o malandro pra cima, não, que você só vai me ver uma vez. Sou igual a Deus. Isso é porta larga. Coloca as pessoas contra Deus. E coloca Deus contra a parede. E Deus não apoia isso. Vamos adiante. Aí diz assim, ó, acautelai vós dos falsos profetas, né? Que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estou procurando aqui, ainda não achei. Mas uma hora eu vou achar aí. Né? Então, tem uma porção, né, que vem até a nós vestido de ovelha, mas quando você vai ver por dentro são lobos imigradores, né? Os caras só vêm para tirar, só vêm para arrancar, só só vem para escalpelar, como diz o carioca, né? Olha lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz fruto má. Não podeis a árvore boa produzir frutos má, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelo fruto os conhecereis. Gente, o fruto, o que é o fruto? É tudo aquilo que emana da natureza da pessoa. Tem coisa que muitas pessoas não conseguem definir o que é de Deus e o que é do homem. O que é fruto de Deus, da palavra, e o que é fruto do homem. Já disseram assim para mim, poxa, você ficou lá na igreja lá do Brás, lá. Todo mundo já ouviu falar lá, todo mundo te conhece lá. As pessoas conhecem você. Mas, poxa, aquilo tudo que acontece lá é verdade? Bom, claro que é, irmão. O que acontece de milagre lá é a verdade, mas é a verdade da palavra.
É a palavra. É a palavra. A palavra, irmão, você tem que ler a palavra. A palavra, ela é viva. A palavra, ela é eficaz. A palavra, ela é uma pessoa. A palavra é Jesus, irmão. Você não está entendendo a coisa? É por isso que muitos de vocês ficam lendo a Bíblia, vocês ficam pagando maior madeira para esses caras aí. A palavra, ela tem poder nela mesma. Individualmente de quem profere ela. A palavra, ela é viva. Ela tem poder nela mesma. Lança uma palavra e ela vai para o ofício na qual ela foi enviada. Está dizendo? Lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Lê lá para você ver. Agora, não significa, tá, que aquilo brotou daquele sujeito que pregou aquela palavra. Aquilo não brotou, né? Aquilo não brotou do sujeito que pregou a palavra. É porque a palavra, ela tem vida nela própria. Nela. Amém? A palavra, ela tem vida nela própria. Ela tem vida pessoal. Ela é um ser dividido de quem profere. Então há um desejo em Deus de que uma certa multidão entenda que Deus existe. Então, se aquele ali está proferindo algo, e ele está pregando a justiça ainda que ele não a viva, a palavra que ele vai pregar vai ter um efeito. Então alguns se aproveitam disso, eu sou homem de Deus. Aí ele lança a palavra. Só que nessa mesmo capítulo aqui, que eu estou lendo para você, vai dizer que Deus não tem compromisso com eles. Ou vice-versa, que eles não têm compromisso com Deus. Então é aquilo que eu te falo. Tem gente que se usa e se beneficia da palavra, mas Deus não... É a mesma coisa a pessoa usar o seu nome, porque o nego viu você andando num carro com ele, ele é um ricaço milionário. Ah, esse aqui é meu amigo. Aí o camarada pega lá o negócio e fala, não, eu conheço fulano, ele mandou vir aqui pegar. E você vai lá e pega. Aí o cara da material de construção olha ali e vê que você estava andando com o cara, foram lá, tomaram café, o cara te conhece. Aí daqui a pouco o cara chega lá e fala assim, ah, mas eu não mandei ele pegar nada no meu nome. Eu mandei, veio um papel aqui, eu liguei para você, você deu para ele porque você quis, velho. Ah, mas eu vi você andando de carro com ele, tal. Me viram andando de carro com a loura aí, dono do restaurante, que eu como no restaurante dela de graça, né? E o nego falou, ô negão, tava dando com a loura lá no carrão, lá que é, o carro dela é um vermelho, é uma Triton, né, vermelha, bonitona. Ô negão andando com a loura dos olhos azuis no carrão da Triton, pá, mano, não significa que eu tô namorando ela. Foi uns 4 anos atrás aí. Fui ajudar ela a fazer a mudança da casa do pai dela. Eu vendo saco de lixo pra ela até hoje. Então, gente, aí quer dizer que agora eu vou usar o nome dela para tirar as coisas. E é assim que muitos fazem. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó. O que Jesus está dizendo aqui? Olha lá o que ele diz assim, ó, pelos frutos conhecereis. Olha lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo mundo que profere a justiça, irmão, faz a vontade da justiça. Ah, eu sou um policial. Né? O meu lema é proteger e servir. Ué, mas não tem muitos deles aí que estão metendo um revólver, sequestrando bandido, fazendo uma opção de coisa?
pedindo resgate. É assim também no evangelho, tem uma opção de gente, irmão. Ué, eu vi o Alexandre de Moraes metendo um pau no Lula, falando uma opção de coisa, mandaram vídeo aí, ó. E não é voz dublada, não, é no plenário, voz do plenário. Depois ele não se uniu, o cara lá, ele não falou tudo aquilo contra o cara. E ele não foi o maior defensor do cara. Então tem alguma coisa em cima disso aí, tem dinheiro. Então o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Nem todo mundo que representa certa instituição serve de fato essa instituição. No caso aqui, a Deus. Olha aqui, ó. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe dirás explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. O que é iniquidade? É tudo que é contrário à justiça. Então, sabe, vocês têm que entender que nem todo mundo, irmão, nem todo mundo tá de boa fé. A palavra de Deus, ela lançada por boca de qualquer um que aciona ela para uma grande multidão, ela vai, e algumas pessoas ali vão ter a sobriedade e vão falar, poxa, eu vou por esse caminho aqui, que é o caminho da justiça. E Deus vai revelar a justiça para ele. Nem todos ali será salvo, como também aquele que profere. Se ele não estiver vivendo uma vida irrepreensível, se ele só estiver se beneficiando, deixa. Porque no momento certo a própria palavra vai dar um revés na vida dele. Por isso que essas coisas, elas não me espantam. Por isso que esses negócios não me espantam. Espanta esses trouxas por aí, esses otários. Fica me perguntando, será que aquilo ali é verdadeiro? É claro que é, você não lê a palavra. Você tem que ler a palavra. Só você ver os acontecimentos nas instituições, né, do mundo, judiciário, executivo, legislativo, você está entendendo? E econômico do mundo. As pessoas representam ela, mas invertem contra elas. Tiram proveito delas, porque eles têm a chave do tesouro na mão. Assim também é no Evangelho. Você não tem a chave, aí qualquer um te leva, ué. Não, e o que é pior, dessa feita tá na tua mão, né? Lá do Tesouro Nacional não tá na tua mão. Talvez se tivesse, você saqueava. Aí ficam saqueando de você. Você faz faculdade, faz mestrado, faz tudo, faz isso, faz aquilo. E na hora de definir o que tem que definir, não define. Aí o cara chega lá, em nome de Deus, te pede 1 milhão de oferta, você vai dar 1 milhão de dízimo.
Mas você não dá para um pobre miserável que está andando na rua. Aí um dinheiro, uma casa para a pessoa morar. Mas para esses malandros que usam a palavra, você dá. É. E aí fica, pô, eu não quero esse negócio de igreja não, porque tem opção de bandido por aí. Ué, na tua profissão também não tem bandido? Não tem ladrão? Não tem gente... Não tem no teu escritório lá, não tem um ladrãozinho? O conivente com o engenheiro lá, com o encarregado lá, com o tesoureiro que faz a pontezinha, o avião. Tem ou não tem? Então todo lugar tem! Agora, você não vem pro evangelho, é porque o evangelho te proíbe de fazer umas coisinhas que você gosta, né? Furar um corinho, fora do casamento, não é? Aí, ei, aí você vai ter que parar com isso, né? Você vai ter que parar de ser malandro, né? Ao extremo, né? Aí por isso você não vem. Mas dá tudo bem também. Fica por aí mesmo, se você quiser. Agora, não fica dando uma de João sem braço. Não é porque os caras estão tudo aí, eu não vou para a igreja porque... Não, você não vai porque você não quer mesmo. Né? Então você arruma vários subterfúgios. Você tá vendo aquele fulano lá? Pô, fulano tá ganhando tanto lá na igreja, lá. Aquele ali é malandro, aquele ali é... tá tirando até de você também, não tá? Hein? Você não votou no presidente aí que já arrancou, agora voltou para arrancar mais um pouquinho? Hein? Não tem opção de gente na política aí que vai ganhando as coisas? Hein? Que aprovam né, um projetozinho com pretexto de salário mais altos? Tem ou não tem? É todo lugar. Só que aqui tem a direita do Partido de Deus, que é contra a esquerda. Pelo histórico da Bíblia, rapaz, quem senta na esquerda é complicado, hein? Na esquerda só tem coisa ruim. Então, gente, vocês têm que começar a elucidar a vida de vocês. Ver o que é prioridade. Tá? Ver o que é prioridade. Não ficar delegando seus fracassos, tá entendendo? As suas... A não ida de vocês para Deus, as circunstâncias que se apresentam no dia a dia da sua vida. Eu não vou para a igreja, irmão, por causa, né, você está vendo aí os escândalos, fulano de tal não tinha nada, ciclano de tal não tinha nada, tá entendendo? Agora tem tudo. Você não vai porque você não quer mesmo, você não quer deixar a sua vida de pecado, a sua vida de horror, né? A sua vida de promiscuidade, a sua vida dupla, né? Aí você não quer deixar. Mas aí, isso aí é um problema teu com Deus, né? Quando você quiser abandonar, né, todos esses intempéries do mal, né? Aí você vai se entregar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E essas coisas, elas não vão parar, porque o mundo vai ficar pior, vai haver mais aproveitador, vai haver mais pessoas querendo se beneficiar em cima, né, do santo. O profano vai botar mais o bedelho dentro do ambiente santo para tirar proveito e assim sucessivamente. É isso. Em todas as áreas da vida temos pessoas que se aproveitam das suas profissões. Então ele dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ah lá, está vendo?
Você está vendo? Esses que agora são motivo, presta atenção, esses que agora são motivo de escândalo pelos benefícios arrancados por intermédio da palavra de Deus, segundo a palavra estão dizendo aqui, ó, aquele, pois, que ouve aos dois fundamentos. Quer dizer que tem um fundamento certo e um fundamento errado. Olha lá. Todo aquele, pois, que pratica as minhas palavras será como um homem prudente, e que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu as chuvas, e transbordaram-se os rios, e sopraram-se o vento, e deram com ímpeto contra ela. Aquela casa não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a praticam será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre as areias. E caiu-se as chuvas, sopraram-se e transbordaram-se os rios, e sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E desabou, sendo grande a sua ruína. Esses que colocaram esses fundamentos novos aí, e que proferem, e que fazem o que fazem, irmão, deixa eles. Deixa eles. Deixa eles. Se isso é motivo de escândalo, então já está fora. Já está fora. Já está fora da palavra. Davi Miranda não era motivo de escândalo. Pegou o radinho AM dele e foi embora. Não foi foi milionário. Mas não viveu às custas vou dar eu vou dar isso aqui, vou dar aquilo ali, vou dar aquilo ali, vou dar. Você não vê amuletos no ministério de Davi Miranda, você não vê, não. Um homem irrepreensível. Não tem ninguém para falar daquele homem no mundo. Ninguém. Ninguém. Ele usou puramente o evangelho, ele usou até mais. Ele foi muito ortodoxo. Ele foi muito radical na coisa até do costume. Olha, foi o único homem de Deus que estourou nos nossos dias do século XXI. Irrepreensível. Irrepreensível. Agora, esses aí que estão vindo aí por trás aí, entrando pela janela, eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Eu nunca vi um jornal falar do Davi Miranda. Eu nunca vi uma televisão meter o pau no Davi Miranda. Homem irrepreensível. Nesses outros aí, eu nunca vi Davi Miranda na capa da Veja. Vê aí na capa da Veja. Isso é exemplo, irmão. Exemplo a ser seguido. Não usou amuletos, usou só a palavra. Só serviu a palavra. E foi uma bênção. Deus o amou tanto que o levou, guardou, tirou, sabe, desse charco de lodo, desse caldeirão de podridão, de aproveitadores. É lobo, um mordendo o rabo do outro, sabe? Um querendo, alcateia. Foi liberada aos cães. A matilha. Então aí. Tá igual cachorro. Sabe aqueles cachorros que fica brincando sozinho? Eu tava vendo na televisão, mordendo o rabo, o próprio rabo. Aí diz que tá estressado. Aqueles cachorros, eles ficam rodando assim. Eles começam a ignorar. Ver que o rabo é um corpo estranho neles. A cauda, né? A matilha. Tá aí. Agora.
E tá partindo tudo de lá os filhotes. Tá tudo botando. E vem que a gente quer. O outro tava dizendo, eu vou tratar bem dos pastores, vou dar carro novo, tá falando agora. Então, gente, assim a gente fica. São os que estão surgindo, os últimos dias, gente. Jesus está voltando para buscar a igreja. Está dizendo aqui. Eu posso julgar isso. E ao fim do sermão do monte, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quer dizer, como aquele que criou o que falou. Que é autor, não é apenas o leitor e seguidor, mas é como um autor da bondade, do amor, da caridade, da mansidão, da simplicidade, da equidade, da justiça. Perceberam isso nele. Esse homem é o autor. Então você tem que começar, sabe, a rever o seu conceito. Não ficar deletando os fracassos da tua vida espiritual aos outros, não. Lê a palavra. Tá cego porque quer. Não tem tempo, né? O dinheiro te puxa, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho que isso. Acorda cedo, lê a palavra. Tempo que você tá vendo joguinho na televisão, conversando fiado, comendo churrasquinho, tá dentro tomando cervejinha, é um problema teu. Mas na hora da sua dúvida, fica com ela na tua miolheira. Porque não te interessa a palavra. Não, busca a palavra. Leia a palavra de Deus. Tira as suas dúvidas. Não deixe isso te impedir. Não, porque depois você vai ter uma vida eterna de arrependimento. Você vai ter tempo para se arrepender demais. O castigo vai ser tão eterno que você... O inferno, gente, não é tudo aquilo que estão falando aí na internet, não. O inferno, na verdade, é o que Jesus falou, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. É a ausência de Deus. Sobre sofrimento e exato. Você reclama sobre a opressão do governo que vai entrar e dos governos aí que estão aí. Agora você imagina um governo sem Deus, numa destruição eterna, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga. Então é um pouco pior do que estão dizendo aí. Não é o que estão dizendo na internet, é um pouco pior. Então não deixa com que os escândalos dessas pessoas te impeçam de entender o evangelho. Está na tua mão. A Bíblia está jogada aí. Ó. Eu tenho duas. Eita lá, Yeshua Benebe. Aí, ó, tem duas. Ó. Eu gosto. Eu vivo isso aqui. Tem prazer. Hoje Deus me deu um sonho. Eu vou pedir a Deus, que quando eu começo a trabalhar em casa, aí Deus me dá a visão do sonho. Então, estamos lá. Ó. Lemos hoje Mateus capítulo 7, né? Para melhor acomodação. Que Deus te abençoe. Vou para o meu trabalhozinho aqui em casa. Rico e abundantemente. Que você tenha um dia maravilhoso e perfeito na presença de Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Aqui é o seu amigo, pastor Nelson Nascimento. Negando o saco preto. Pai do Senhor.